Você tem uma Tradescantia zebrina em casa? Fica aí que hoje eu vou te explicar tudo que foi feito para que essa planta ficasse desse jeito. Se você está chegando hoje, meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga, paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a plantas, paisagismo e jardinagem. Se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever e tocar o sininho. Toda semana eu coloco vídeos novos sobre o tema. Se você não tocar o sininho, você pode perder aquela informação importante para cuidar bem das suas plantas. Bom, o intuito desse vídeo hoje é falar sobre essa planta e todos os cuidados que foram feitos para que ela ficasse desse tamanho. E para falar bem a verdade, eu não posso me vangloriar muito disso não, porque a planta basicamente fez tudo sozinha, praticamente tudo sozinha. Foi dada a ela as condições necessárias para que ela se desenvolvesse e ela se desenvolveu super bem. Essa planta ela ficava numa cuia dessa aqui. E aí, por algum motivo, a gente achou que a cuia estava muito pequena para ela e acabou comprando esse vaso aqui, que é um vaso de fibra de coco super grande. Aí o que acontece? Ela achou espaço e se desenvolveu loucamente. Ela tá aqui há 1 ano e meio, mentira, já tem uns 2, 3 anos que ela tá nesse vaso. E uma vez, depois que ela foi plantada, a gente só fazia assim, adubação a cada 6 meses e daí ela foi, tá? Então isso tudo é para dizer que essa é uma planta bem fácil de se cuidar. Se você atender a algumas exigências básicas que ela tem, que são muito poucas, tá? É uma planta que requer uma quantidade pequena de água e de adubação, ou seja, é daqueles tipos de planta, se você está começando a sua Urban Jungle, pode começar com ela que você vai se dar bem. Mas vamos começar falando das características dessa planta. Deixa eu pegar aqui embaixo uma cabeleira. Essa é uma planta do tipo herbácea. O que é planta do tipo herbácea? É que possui os caules bastante maleáveis, eles são super delicados. Qualquer coisinha que a gente faz, ele quebra. E se você reparar bem aqui, vou até chegar aí perto da câmera. Olha só, vamos ver se vai dar pra ver. Deixa eu pegar um aqui, ó. Dá pra ver? Tá. Ó, vou quebrar aqui, ó. Olha aqui o que sai dela. Água. Ou seja, daí já dá pra gente tirar as nossas conclusões a respeito da quantidade de rega. Além disso, ela é uma planta rasteira. Para aqueles lugares onde o gramado não pega bem, porque é debaixo de copas de árvores muito densas, essa é uma vegetação excelente para você colocar, porque você vê que ela está pendendo, e ela pende porque na verdade ela é rasteira, ela sempre vai procurar o chão. Então se você coloca ela num lugar alto e dando para ela a condição dela cair, ela vai cair. Então você pode substituir, se você não tem, muitas vezes a gente não tem muito jeito com samambaia, porque as samambaias são mais delicadas, essa é uma excelente opção para você colocar pendente, ela faz essa cabeleira muito bonita. Um outro nome que essa planta recebe é lambari roxo. E tá aqui a foto de um lambari e se você reparar as folhas dela, realmente as folhas elas parecem mesmo o formato daquele peixinho lambari. Deve ser por isso que chama de lambari roxo, tendo em vista que o peixe mesmo ele é meio acinzentado. Uma coisa interessante sobre essa planta é o seguinte: se você coloca essa planta mais perto, onde tem uma intensidade luminosa maior, ela vai ficar mais roxa e com as folhas menores. Se você coloca ela mais para a sombra, as folhas ficam mais cinzas, como essa aqui, e mais esverdeadas, cinzas esverdeadas. Então, dependendo de onde você colocar essa planta, você vai ter uma planta diferente. Tem gente que tem ela mais verde acinzentada, tem gente que tem ela mais roxa. A gente aqui, como aqui ela recebe muita claridade, ela tende mais para roxa. Só que a gente vai passar para aquele ponto ali da varanda, onde ela vai receber uma intensidade luminosa muito maior. Ela vai ficar mais roxa ainda, um roxo bem vibrante. E essa é a primeira característica que você tem que respeitar a respeito dessa planta. Ela não é uma planta que aguenta sol direto. Se você coloca ela no sol direto, começa a acontecer isso aqui com ela, ó. As folhas começam a ficar secas, bem quebradiças e secas. Ela não é uma planta de sol direto, porque ela é uma planta originária dos subbosques
da região do México, ou seja, eu sempre falo aqui que é importante a gente saber a origem da nossa planta para a gente entender o tipo de lugar que a gente vai pôr a nossa planta. Essa planta é uma planta de subbosque. Subbosque fica abaixo do bosque, abaixo do dossel das árvores. Portanto, é uma planta que não aguenta um sol muito direto. É uma planta de mata, portanto, precisa ficar numa meia sombra. Existe um que é todo roxo, que eu esqueci o nome agora, depois eu vou olhar e vou colocar aqui para vocês, que ele sim aguenta sol, mas é uma variação diferente desse que a gente chama de lambari roxo, que é a Tradescância zebrina. E outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é o modo de falar essa palavra. Tradescância não é as pessoas falam Tradescantia. A gente não fala o T. Esse T em latim tem som de S, é Tradescância, tá? Então não fala Tradescantia, é Tradescância zebrina, ok? Já disse que essa planta não pode tomar muito sol direto, mas existem dois sóis que ela gosta muito, que é o sol do comecinho da manhã ou do finalzinho da tarde. Quanto mais ela receber esse sol do comecinho da manhã ou do finalzinho da tarde, mais roxa ela vai ficar. Se você coloca ela mais para dentro da sua casa, ela vai ficar mais verde, mais cinza. Se você coloca ela mais para próxima da janela, ela vai ficar mais roxa. E aí é seu critério, né? Você decide aí que tipo de zebrina você quer, se é uma mais roxa ou se é uma mais verde. Como eu mostrei para vocês aqui no comecinho do vídeo, essa planta ela não aguenta uma rega exagerada. Ela precisa que esse primeiro pedaço aqui do vaso seque para ser molhado de novo. Se você molha muito, ela pode desenvolver doenças. O que também não é muito comum nessa planta, eu já vou adiantar um tópico lá de trás, que é doença, já vou falar logo o seguinte. É muito difícil dar praga nessa planta. Eu já vi, cansei de ver em vários lugares de paisagismo, casa, essa aqui mesmo já tá aqui, sei lá, uns 4, 5 anos essa planta já tem, foi uma das primeiras que foi comprada e nunca teve praga. A gente já deixou sem regar, já regou muito, já pegou muita umidade, pouca umidade, ela tá aí sobrevivendo. Essa planta é uma sobrevivente, é muito raro dar praga nelas. Mas ela pode desenvolver algum tipo de fungo, alguma doença quando você for transplantar. Eu vou tirar essa planta daqui, vou passar para essa cuia menor, porque ela tá muito grande, ocupando muito espaço. E nesse momento, se você começar a encharcar demais o solo, pode desenvolver algum fungo, alguma bactéria na raiz, enquanto ela se desenvolve. Assim, mas fora isso, é muito difícil dar alguma praga, alguma doença nessa planta. Então, retornando à rega, se você regar essa planta a cada 2, 3 dias, é o ideal. Mas melhor do que ficar falando essas receitas de quanto tempo secar, é melhor você fazer o teste do dedo. Enfiou o dedo, tá seco, você molha. Se tiver úmido, você espera. Por quê? Essa é uma planta considerada suculenta, então ela não precisa de muita água, tá? Mas também não pode colocar pouca água, porque também uma das consequências é isso aqui, ó. É isso aqui. Então, como é que é a rega dessa planta? Você vai regar esporadicamente, só que quando você regar, ela tem que escorrer, porque assim você tem certeza de que o substrato está molhado do começo ao fim, porque se não vaza, você não sabe se toda a terra está molhada. Algumas partes da terra podem estar mais secas, outras mais molhadas, e assim, uma parte da planta vai ficar mais seca e a outra vai se desenvolver bem. No caso dessa aqui, esse pedaço aqui em específico está mais seco, porque ele ficava nesse lugar aqui, ó. E essa parte é o que fica perto da parede. E aí é o lugar que pega menos sol. Esse aqui que está desenvolvendo aqui acaba tampando ela, aí ela começa a secar e não se desenvolve mesmo, aí ela começa a morrer. Mas aqui ainda tem galhinhos suculentos, até esse mesmo que está quase todo morto, daqui ainda se tiram mudas. Ó, vou chegar aí perto de novo, que é uma coisa muito interessante. Aqui, ó, aqui nela, tá vendo que começa a soltar uns pelinhos? Essas raízes, isso aqui são raízes. Raízes, porque por ela ser rasteira, ela vai achando o lugar dela. Se plantar isso aqui ainda tá vivo, ó, vou quebrar mais uma vez pra vocês, ó. Olha, tá escorrendo água. Isso aqui ainda nasce. Então, mesmo que tiver seco, você tira, limpa as folhas secas e planta o caule. Isso aqui não vou jogar fora, não. Isso aqui é uma planta excelente para se propagar, muito fácil, vocês vão ter muita facilidade em trabalhar com ela. Eu disse lá no começo do vídeo que ela não é uma planta muito exigente em nada, nem rega, nem adubação. Só que ela se beneficia de uma adubação frequente. O que quer dizer isso?
quer dizer que é o seguinte, ela não precisa de muita coisa para sobreviver. Por exemplo, como as calateias, as marantas, que precisam sempre de muitos cuidados. Essa aqui, o cuidado mínimo, ela se desenvolve bem. Só que se você fizer uma agenda de adubação, ela vai ficar cada vez mais bonita. Você pode adubar essa adubação orgânica aí bem tranquilamente, a cada 3 meses, 6 meses, ela vai se desenvolver bem. Mas você pode também adubar com um adubo mineral, que é aquele adubo NPK. Você pode comprar um específico para folhagem, para desenvolver bastante as folhas dela e adubar a cada 15 dias. O que se faz para potencializar o adubo mineral, e aí fica a dica de produtor, um produtor aqui de Brasília que uma vez me falou, se o adubo mineral está dizendo para você a cada 15 dias colocar X de gramas daquele determinado adubo, você, em vez de fazer isso uma vez a cada 15 dias, você pega aquela quantidade, divide pelo número de vezes que você vai regar aquela planta durante aquele período. Então, por exemplo, 15 dias, se eu rego a cada 2 dias, isso aqui dia sim, dia não, eu vou fazer 7 regas em 15 dias. Então, se são 70 gramas, suponha só para a conta ficar fácil, se são 70 gramas a cada 15 dias, em vez de você colocar de uma vez esses 70 gramas, eu não sei, tá, gente? Eu não tô falando para colocar 70 gramas de adubo químico aqui, porque vai matar a planta, você tem que ver lá quanto que é, mas é só para facilitar a conta. Então, em vez de você colocar 70, eu vou falar 7, pronto. 7 gramas, se o adubo químico fala lá, a cada 15 dias coloque 7 gramas de NPK na planta, aí o que você vai fazer? Em 15 dias você vai fazer 7 regas, porque você vai regar dia sim, dia não. Em vez de você colocar uma vez 7 gramas, você coloca 7 gramas, 1 grama a cada rega. Então, particionar essa adubação na planta, tem muitos produtores de flores e de folhagem que fazem isso e o resultado geralmente é muito maior. De novo, eu não tô falando para colocar 70 gramas de NPK na sua planta, tá? Eu não estou falando isso. Cortou. Vou falar mais uma vez para não esquecer. Eu não estou falando para colocar 70 gramas de NPK na sua planta. Foi só uma coisa para facilitar a conta, tá? Isso quer dizer o seguinte, adubando com frequência, ela vai responder ainda mais, as folhas vão ficar maiores, mais roxas, mais bonitas e vai dar essa cabeleira maravilhosa. Eu recebi, e isso aqui foi uma seguidora minha que me pediu para fazer um vídeo sobre essa planta, porque ela viu aqui em um dos meus vídeos, e ela disse o seguinte: Laís, a minha planta tá ficando muito vazia e eu não sei o que fazer com ela. E eu te digo o seguinte, a sua planta está ficando muito vazia porque você não deve estar podando a sua planta. E esse aqui é o último tópico essencial para você ter uma planta, uma tradescância perfeita. Poda. Essa planta se beneficia muito de poda. Quando não se poda a planta, ela vai ficando estiolada. Por incrível que pareça, essa aqui não tá, mas essa planta aqui, a gente cortou ela aqui assim, 2/3, essa saia toda, há menos de 3 meses. Ela não tava esse tamanho todo, tá? Ela tava 1/3 desse tamanho lá pra baixo. E a gente colocou tudo aqui em cima de novo, tanto que ela tá bem cheia aqui. A gente cortou e colocou tudo aqui de novo, por isso que ela tá cheia. Mas o que acontece quando a gente não poda e vai deixando? Aqui fica careca e a folhagem vai ficando, vai estiolando. O que é estiolar? O espaço entre nós vai ficando cada vez maior. E de novo, vou chegar aí perto de vocês, para vocês verem. Vou pegar essa aqui que tá mais fácil. E se vocês repararem, se vocês virem, as folhas, elas só saem perto dos entrenós. Então, o que vai acontecer? Se eu não podo a minha planta, ela vai estiolar. Significa que o espaço entre nós vai ficar cada vez maior. E cada folha só nasce perto do nó. Consequentemente, você vai ter grandes caules, grandes hastes bem compridas e poucas folhas. Então é isso que deve estar acontecendo na sua planta. Você não poda e por conta disso ela vai ficando cada vez mais estiolada e o espaçamento entre folhas vai ficando cada vez maior. Olha a diferença. Olha a diferença. Ó, até arranquei. Olha a diferença dessa aqui. Essa aqui que estava lá perto, olha só a diferença dela. Essa aqui tá com um espaçamento bem menor
né? Então ela dá a sensação de ser muito mais cheia, mas é porque você repare que o espaçamento entre nós dela tá muito menor. Então, a terceira coisa a respeito dessa planta que você tem que tomar muito cuidado é a poda. Essa é uma planta que tem que ser podada sempre. Eu fiz vídeos há 2 semanas, sei lá, um mês, sei lá, já tem algumas semanas aí, tem uma playlist só sobre poda, a importância da poda. Toda vez que você poda, ela vai encher mais. E tudo que você poda vai ser utilizado, pode ser utilizado para produzir novas mudas. E aí você pode dar de presente, né? Porque isso aqui, meu irmão, isso aqui dá muda, viu? Dá muda com vontade. Você pode cortar, plantar, isso aqui vai dar muda para sempre. Então, resumindo, para você ter uma planta maravilhosa, linda, com essa cabeleira gigante aí, você precisa de uma boa iluminação, o regime de rega certo para ela, adubação e poda. Sem poda, ela vai ficar careca aqui em cima e vai ficar gigante lá para baixo, com as folhas estioladas, vai ficar um caule assim bem comprido, com um pouquinho só de folhas, e que é isso que a gente não quer. E aí, só aproveitando para falar sobre o solo dela. Já que eu vou fazer esse transplantio, quer dizer, esse transplantio não, vou fazer mudas, a terra, uma terra super solta. Aqui a gente misturou perlita, casca de pinos, leca, que é essa... Esqueci o nome disso aqui. Como é que é o nome disso aqui, gente? Caramba, deu branco, eu vou lembrar. Coloquei isso aqui, argila expandida. Coloquei argila expandida para dar uma aeração muito boa no solo. Por quê? É uma planta suculenta e precisa de um solo assim. Então eu vou distribuir nessas duas, e o restante da terra eu vou acabar usando um pouco dessa aqui que tá aqui mesmo, nos vasos, para ela ficar bem. Então, bora começar. Colocar esse caule comprido que eu cortei logo no começo, eu preferi picotar para que ficassem em tamanhos menores. Isso porque eu quero que estimule mais a formação de ramos laterais em cada um, tendo em vista que alguns desses ramos, por estarem muito compridos, já estavam muito estiolados. Se eu plantar sem essa poda, pode ser que ele fique muito estiolado e fique careca e não encha do jeito que eu quero. Então eu picotei tudo e fui colocando em forma de círculo. No meio, eu coloquei uns galinhos bem pequenos, fininhos, sem folha nenhuma, porque eu quero que ele cresça e encha isso pra cima antes de cair. Então, por isso que eu escolhi colocar essas coisas bem fininhas. E aqui sou eu tentando dar tchau, enquadrei tudo errado, pra dar tchau pra vocês, pra terminar o vídeo.